bem? Meu nome é Karina. Meu nome é Tailane. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, não é? Sim. Que é o custo de vida aqui Em Portugal. Então, será que ainda vale a pena morar em Portugal, morar numa aldeia? Quanto será que nós gastamos no mês? Será que faz muita diferença das grandes cidades, das cidades pequenas? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o custo para duas pessoas que moram no interior de Portugal, tá bem? Então, para nós falarmos sobre o custo de vida, temos sempre que pensar baseado na zona onde estamos localizados. Como todos sabem, se você mora numa zona onde tem os grandes centros, como Porto, Lisboa, né, cidades maiores, provavelmente seu custo de vida vai ser maior, tá bem? Então aqui o vídeo de hoje, como eu disse, vai ser o custo de vida, ou seja, as nossas despesas mensais, como arrendamento, compras, lazer, enfim, tudo que engloba o custo do mês, né, para duas pessoas morando no interior, tá bem? Então vamos lá. Estamos localizada numa zona bem próximo de Águeda, que faz parte do distrito de Aveiro, se eu não estou enganada, porque a gente ainda não sabe muito bem como é que funciona isso de distritos, freguesias e concelhos, enfim. Mas pronto, estamos localizados mais ou menos a uns 15 minutinhos de Águeda. É uma cidade do interior, aqui é considerada uma aldeia, não é? Sim. Então, tende-se aí achar que morar numa aldeia, morar num centro, né, que seja uma zona onde seja mais afastada dos centros, o custo de vida é menor. Então, será que realmente é assim? A gente sabe que, comparado às grandes cidades, tem sim uma diferença, mas será que realmente morar no interior ainda vale a pena? Será que realmente o custo de vida mensal é bem diferente dos grandes centros como Lisboa ou Porto, por exemplo? Pronto, aqui a gente vai falar então sobre os nossos custos mensais e Sim. vamos aí dar algumas diferenças dos valores para grandes cidades, por exemplo. Então vamos lá. Vamos lá, então, assim, o primeiro é o terror, né? É o arrendamento. Hoje moramos num T0, assim, para algumas pessoas, quando falamos no valor do nosso T0, as pessoas acham um pouco caro. Mas assim, nosso T0 é uma localização boa, né, aqui na aldeia onde moramos. E toda a estrutura dele é muito boa, enfim, não deixa a desejar, né? Então, o valor é 450, né, o nosso cantinho. E assim, 450 euros no arrendamento, né? Sim. Como a Thay disse, realmente, quando nós falamos por aqui, na nossa zona, quanto que nós pagamos, as pessoas acham absurdo, porque com esse valor, quem chegou um pouco mais um tempo atrás, paga num T3, por exemplo, que a gente paga no T0. Então não significa que esse valor é um valor barato, não é que a gente acha barato. Não. Mas assim, é que a crise imobiliária tá tão grande, né, que, enfim, nós chegamos aqui há quase 2 anos. Esse é o primeiro imóvel que nós arrendamos, que arrendamos até do Brasil. Nós podemos fazer um videozinho também falando como nós arrendamos esse T0 ainda estando no Brasil, mas a gente sempre quis ir para um T1, por exemplo, né, para ter um pouquinho mais de espaço, ter uma varanda, enfim, ter uma zona maior de lazer, mas realmente está complicado. Demais. Não só porque não tem, mas quando acha as condições também não são boas, assim. Depende muito do que você procura, certo? Assim, pagamos um valor um pouquinho alto, mas a estrutura do nosso T0 é muito boa. Assim, para uma casa onde a estrutura não compensa, sabe? Você vai ter problema de saúde com questões respiratórias, com remédio, enfim, não compensa. Então, assim, preferimos até então ficar aqui até achar algo que entre nessa nossa zona de conforto que vai fazer bem pra gente. Sim, entendeu? E a ideia é sempre pagar menos, não é? Nós queríamos sair daqui para pagar menos. Sim. Mas como a gente ainda não conseguiu nenhum T1, por exemplo, que pague menos, nós vamos nos virando aqui no nosso T0 e, olha, estamos bem, estamos felizes aqui, somos 2 pessoas e conseguimos nos virar muito bem. Bem? Então, logo de cara, arrendamento 450 euros, morando no interior, numa aldeia. Uma aldeia. Em seguida, a alimentação, né? Assim, varia muito de família para família. Tem gente que só tem 2 pessoas, tem gente que tem um filho,
se são 4 pessoas e assim vai. Como somos 2 meninas, eu me alimento pouco, ela também, então a gente não gasta valores exorbitantes de alimentação, sabe? Eu acho que é o valor ali meio básico para 2 pessoas, que tipo 200 euros a 250. Depende do nível de besteira que a gente quer comer, entendeu? Mas 200 euros é impossível fazer uma compra do mês. Lembrando que cada um tem a sua realidade. Pois. Compras do mês, a alimentação é muito relativo, porque o que eu posso comer pouco, você pode comer muito e vice-versa. Enfim, e sempre é claro que depende da quantidade de pessoas que moram em casa, Isso. não é? Como a Thay disse, somos 2 pessoas, 2 meninas, não é? Nós comemos relativamente pouco, nós trabalhamos, passamos a maior parte do tempo fora de casa, no trabalho da Thay. Tem refeição, então o café da manhã ela acaba tomando no trabalho, o almoço é a mesma coisa, então nós chegamos em casa praticamente para dormir. Tá bem? Então, a nossa compra mesmo, do grosso, nós conseguimos comprar até com 150 euros mais ou menos, mas arredondamos para 200, 250 porque tem aquelas besteirinhas do final de semana, não é? Então, acho que a gente acaba gastando muito mais ali com o final de semana, Sim, não é? como Fazendo dia a aquela dia. comprinha semanal para um lanche, enfim, para comer alguma coisa diferente, do que com a própria compra o grosso, mais pesado mesmo. Então, colocamos uma média de 200, 250 para nossa realidade, tá bem? É claro que você pode ter a sua realidade, porque eu vejo muitas pessoas no Instagram dizendo que fazem compras de 400 euros para 2 pessoas e realmente penso, nossa, como assim? Como é que conseguem, não é? Mas vai de cada família, de cada casal, de cada pessoa. Então, o nosso custo aqui mensal ficou uma média de 200, 250? Por aí. Pronto, então vai ficar 250 euros mensal. Em seguida vem a luz, na energia elétrica. No nosso caso aqui, tudo aqui nosso é elétrico, inclusive o fogão, né? Porque é por indução e a gente não utiliza gás nem encanado nem de botija. Então, nossa água, nosso fogão, forno. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. E o Siri quer falar também. Então é isso. E geralmente varia em 50 euros. Já chegou um mês a 70, mas. Foi uma vez só. Foi uma vez só, mas eu acho que. Não sei se foi muito forno que usamos. Alguma coisa aconteceu. Porque aqui os novos apartamentos são todos elétricos, não é? Que foram que explicaram pra gente. O senhorio, na altura em que fizemos aqui o contrato, ele explicou que os novos arrendamentos, os novos apartamentos eles têm procurado fazer todos elétricos. Então, nós até achamos que íamos consumir muita energia por conta disso, não é? Tanto a parte da cozinha, quanto toda a parte, né, de chuveiro, é tudo mesmo pela eletricidade. E ficamos sempre nessa média aí em torno dos 50 euros todos os meses. Muito raro passar disso, né? E pronto, com a eletricidade são 50 euros por mês. A água também é uma coisa que não gastamos muito, né? O máximo 25 euros, fica entre 23, 25 e fica nessa média, assim, oscilando, né? Normalmente aqui, questão de gastos, né, com água é banho, né? No mínimo aí uns 2 banhos por dia, né? Antes de trabalhar e dar volta. Um dia de folga no calor toma-se mais, né? Porque tá quente e tudo mais, chegou o verão. Mas assim, você não gasta com mais nada assim, tipo, absurdo, não. Mesmo lavar louça, coisas do dia a dia mesmo. Eu acho que é uma média assim, entre 23 e 25, é uma média que normalmente as pessoas gastam nas suas casas. Entre 20 a 25 euros, Sim. Mas fica uma média então de 25 euros para os custos de água mensal. Sim. Ok? Pronto. Logo vem o combustível, né? O combustível é o terror. Também, porque depende muito se for sair, né? Também não é só de trabalhar. Varia muito também do carro que você tem. Nossa, né? isso também. No nosso caso, a gente tem carro de imigrante. Então, é aquele carro imigrante recém-chegado, vamos colocar assim, não é? Sim. Então, assim, é um carro um pouco mais antigo, não é a diesel, é gasolina, então gasta bastante, não é?
Sim, então assim, varia muito. Se for só, vamos só pro trabalho e voltar, mas isso mentira, entendeu? Porque a gente utiliza ele para ir pro trabalho, a gente utiliza ele para ir num restaurante, no cinema, fazer todo o nosso lazer também. Então, assim, varia muito, mas nunca fica abaixo de 100. Isso é fato. Na nossa Na realidade. nossa realidade. Lembrando que nós duas trabalhamos a 15 minutos do nosso trabalho. Então isso também vai contar muito. Sim, Depende do trajeto que você tem. Faz, exatamente. Da sua casa até o seu trabalho. E depois é o lazer, né? É as saídas no final de semana, enfim. Tudo aquilo que engloba, não é? Mas na nossa realidade, uma média de 100 euros... De 100 a 130, por aí. É uma facada. Assim, mas fazer o quê, né? A parte de telecomunicações, né? A parte de televisão, internet, celular. A gente tem um plano, né, da Vodafone. O que vem mesmo no plano? Então, é televisão, internet e os telemóveis, né? Que é o celular. Isso. Então, nesse plano, nós pagamos uma média de 60 euros, tá bem? Já com o Wi-Fi, com a televisão, com os canais, que na realidade nós nem utilizamos a televisão. Assim, mesmo já no Brasil, eu não tinha costume de assistir TV, é só mesmo os canais de streaming, né? Então é só a Netflix e os outros canais, assim, de filmes e séries, enfim. Então a gente acaba utilizando a internet, né, óbvio, e os telemóveis, que já tem a quantidade de gigas para utilizar durante o mês, e os minutos. Isso. Fica aí 60 euros, mais ou menos, com as telecomunicações, e é claro também que vai depender de qual operadora que você vai escolher, de qual plano que você vai querer, não é? Se é só internet, televisão, os telemóveis, enfim, depende muito de onde é que você vai fechar também. Sim. Mas pelo que eu vejo num todo, eu acho que pago mais ou menos em torno disso para ter um serviço completo. Então, sim. Telecomunicações fica em torno de 60 euros. Enfim, agora chegou a parte do lazer, que também é muito relativo entre famílias, né? Tem gente que gosta de sair muito pra jantar, tem gente que gosta muito de ir ao cinema, enfim, ir à praia, depende muito, sabe? Assim, não dá pra colocar um valor pra vocês assim, eu tipo, gasto 50 euros, 100 euros. Sim. Depende muito do mês, porque assim, a gente gosta muito de conhecer outros lugares, então pode ser que esse mês agora a gente não saia muito, para o próximo mês a gente fazer uma viagem longa, sabe? Então, depende muito, mas normalmente assim, a gente gosta de uma praia, coisas simples, nada demais, nada que... Sim, e é assim, varia sempre com o estilo de vida do casal. Então, tem mês família, que é normal, né? Você vai ficar mais quietinho em casa, vai fazer coisas mesmo normais, sair para comer uma pizza, enfim, ir no shopping, tomar um sorvete, dar um passeio. No mês você se programa um pouquinho mais para fazer uma viagenzinha, para conhecer algum lugar aqui de Portugal, porque eu acho também que tem que ter isso, né? Sim, claro. Se a gente vive aqui, eu particularmente priorizo muito essa questão de conhecer novos lugares, né, de estar sempre procurando ali um cantinho de Portugal para conhecer. Quando dá, a gente vai para fora, né, mas também não é sempre, enfim, quando dá. Então, depende muito do estilo de vida do casal. Então, o lazer eu acho que é livre, não é? Acho que não tem como colocar 50, 100, 200. Eu colocaria ali, não sei, uma média de 50 euros, talvez. Acho que é assim, uns 50 e euros assim, pra isso cima. para fazer coisas básicas, Básico. Como eu disse, ir tomar um açaí, comer uma pizza, né? Eu acho que a parte boa também daqui de Portugal, daqui, né, de viver aqui na Europa em si, é você conseguir às vezes, com pouco, não é? Conseguir fazer um passeio, ir lá tomar um fino, que é o nosso chopp, não é? Sentar, de tomar um chopp. De uma pizza, uma porção de batata frita e se paga pouco. Assim, então dá pra fazer algumas coisinhas. O básico com pouco. Então vai depender muito ali do mês, vai depender muito do que o casal quer fazer, do que vocês querem fazer. Sim. Tá bem? É então fica livre mais ou menos dessa parte. E é isso, né? Acho que nossas despesas, assim, do dia a dia, assim, mas um grosso, né? Como falamos, né? O grosso seria isso. O resto, assim, é claro que tem uma despesinha que é assim, o carro quebrou uma pecinha e vai lá 50 euros. Quando tem que comprar um remédio, já vai lá mais 20.
entendeu? Assim, são as despesas variáveis que às vezes acontecem num mês, entendeu? Mas essas despesas que eu passei pra vocês, né, que passamos, é o grosso, é o que todo mês é certo. Sim. Entendeu? O restante É o que não dá pra fugir daqui. não dá pra fugir, né? O restante é variável, né? Às vezes acontece, às vezes não, e aí a gente vai vivendo. Mas é isso. Conta, Somando tudo, né, somando galera? tudo, baseando nos valores que nós colocamos aqui no vídeo, ficaria em torno de... Coisas de morar em uma aldeia. Toda hora exata o sino toca. Isso é certo. Se você morar perto de uma igreja, se prepare, tá bom? Tem que esperar. E o valor final, né? Isso. Vamos aí ver a soma dos valores, a qual nós abordamos aqui, não é? Então ficaria assim, na nossa realidade... É bom deixar bem claro, tá, galera? Porque vão parecer, mas onde é que vocês moram? Eu não quero morar, ou tá muito caro, enfim. Assim, Claro. dentro da nossa realidade, tudo que a gente vive até hoje, tá vivendo, então, assim, às vezes a gente, tipo, diminui uma coisa pra gastar em outra, então, assim, cada pessoa tem a sua vida, né? A sua estrutura familiar. Então, assim, dentro da nossa, o valor é esse. Tá? Então ficou 1.015 euros. 1.015 euros para duas pessoas morando no interior, numa aldeia de Portugal. Caro, barato? Compartilha o que você achou. Compartilha qual o valor que você gasta aí se você mora em cidade grande, se você mora em cidade pequena, qual o valor que você gasta mensal. Como eu dissemos aqui, a nossa realidade é mais ou menos nesse valor. Sim. Não é? E também de Portugal são 820 euros, ou seja, é um dos menores salários mínimos da Europa. Então, duas pessoas trabalhando, ganhando salário mínimo, com mais despesas mais ou menos de 1.000 euros, será que compensa? O que você acha? Compensa, que não compensa, que vale a pena, que não vale a pena? Enfim. É claro que dentro desses 820 euros também tem um desconto, não podemos esquecer isso. Sim, não é que é muito importante, não é... Quem dera. Não é aqueles 820 certinho na conta, tem lá os seus descontos e que são muitos até. Sim. Enfim, é claro que você também tem a opção de fazer um extra, um part-time, que as pessoas aqui fazem muito isso, não é? Conseguem conciliar o trabalho junto com um part-time no final de semana ou depois do trabalho. Tem pessoas que trabalham em 2 empregos, de manhã e de noite, enfim, cada um tem seus objetivos. Sim. Tem pessoas que ainda veem Portugal como um bom país para fazer um dinheiro, né? Para guardar, colocar um dinheirinho no canto. Porque, assim, às vezes pensa, será que eu consigo ou não guardar um dinheirinho com um salário mínimo tão baixo? Mas, enfim, eu acho que tudo depende do seu propósito e do seu objetivo. Sim, não é? sim. Tem pessoas que conseguem conciliar 1, 2, até 3 trabalhos, porque eu já ouvi casos assim. Não é tudo em prol de um objetivo. Final, então, exatamente. Varia muito, depende muito de cada caso, né? Cada caso é um caso, sempre vai ser assim. Então, quem vai fazer as suas escolhas, os seus objetivos é você. É você mesmo, exatamente. Assim, o vídeo também pode servir, assim, você que mora numa outra cidade, que o custo de vida é muito maior, como se fosse um Porto, Lisboa, onde, assim, um arrendamento 600, 700 euros, sabe? E quer diminuir as suas despesas, né? Tentar, como ela tá falando aqui, como a Adriana tá falando, juntar um pouquinho mais de dinheiro, né? Pra colocar na poupança, pra investir, pra comprar umas coisas melhor pro filho, ou até pra si mesmo. Então, assim, cada lugar gasta-se uma coisa diferente. Então, assim, eu espero que o vídeo tenha sido bom, né? Sim, educativo para vocês. Válido, útil. Enfim, Útil. lembrando que esses custos são de 2024, Sim, estamos em julho de atualizado. 2024, então tá super atualizado. Quando nós chegamos aqui em 2022, os preços eram outros, por incrível que pareça. Nós estamos aqui há pouco tempo, já conseguimos ver uma diferença absurda na inflação, nos custos, nos gastos, na alimentação. Então, cada vez sobe mais. Daqui pra cá. Então, pode ser que daqui a uns meses nós precisamos atualizar esse vídeo, porque sim. já são outros gastos, já é diferente.
tudo, enfim, né? Tudo se movimenta todos os dias, todos os meses, então as coisas encarecem mesmo, todo mundo sabe que tá complicado, não é só porque tá aqui na Europa que a coisa tá fácil, que não tá. Não tá, não. Esse vídeo, em momento algum, é pra dizer que é caro ou que é barato, enfim, é somente pra dizer a nossa realidade, os nossos gastos, os nossos custos da forma mais limpa possível. Sim. Não é? Sentamos ali, vimos tudo direitinho como que mais ou menos os nossos gastos no mês e viemos aqui trazer esse vídeo pra vocês, tá bem? Agora, me deixa aí também nos comentários se você mora em Lisboa, se você mora no Porto, se você mora em cidades grandes e mais ou menos quanto é que você gasta e se acha que vale a pena ir morar aqui, no né? interior, não é? Se os preços estão familiarizados com as cidades grandes Sim. ou não, Sim. porque a gente também quer saber, não temos muito essa noção se realmente está tão diferente assim. Isso é verdade. Então, bota nos comentários assim o que vocês acharam, o que você que mais querem ouvir. Então, até a próxima, tá, galera? Olha, Beijão. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.